do Tolkien. Eu me recordo que lendo as cartas dele, vendo as coisas que ele escrevia para os filhos, assim, principalmente as cartas Uhum, destinadas aos filhos, a visão que ele tinha da fé católica não é uma coisa que a gente encontraria num católico comum, né? Um católico uhum, de esquina. é. Ele realmente entendia muito. Entendia muito e procurava viver aquilo, né? Ele até entrava em conflito com a Edith, com a esposa dele, algumas vezes, porque ele fazia os meninos todo dia ir para a missa. E várias vezes se confessar semanalmente, assim, quase que diariamente também. Confessar e comungar, ir para a missa e tudo. E aí ela era até sinal, era algumas rusas que criava com a esposa aquilo ali. Uma das maiores decepções dele foi quando o Christopher Tolkien se separou da primeira esposa, né? Ele foi no mesmo ano que o C.S. Lewis faleceu, e aí tem uma carta que essa carta não entrou no livro das cartas, mas a gente conhece ela, né? Tipo assim, tem várias cartas que foram para leilão, foram para coleções privadas e tudo que as pessoas divulgaram o seu conteúdo. E essa é uma delas. E aí ele lamenta aquele ano porque foi o ano que o melhor amigo dele morreu. Quer dizer, que foi o melhor amigo, né? Na época que morreu já não eram mais tão. C.S. Lewis morreu e também que o ano que o Christopher se separou. E aí ele fala assim, alguma coisa assim que Sérgio, acho que travou para mais alguém além de mim. mãe e a nossa. Oi? Está travando, está travando. Gente, eu acho que está travando de novo, Sérgio. Você pode repetir? Ele lamentou o ano, porque foi o ano que o Lewis morreu? Isso. Foi o ano que o C.S. Lewis morreu e também o ano que o Christopher se separou da primeira esposa. E aí na carta ele fala assim que aparentemente o Christopher tinha se afastado da nossa mãe. A mãe com M maiúsculo, no caso é a igreja, né? Nossa mãe igreja. E aí ele ficou muito chateado por causa disso. É só que, lógico, era filho, né? Então ele acaba, não deixa de amar o filho por causa disso. Mas uma das maiores decepções da vida dele foi por causa da separação do Christopher, né? Que depois veio a se casar pela segunda vez. Né? Então, inclusive, era uma vez eu vi alguém falando, eu não me lembro quem, mas que para você saber se a sua família realmente é católica, você tem que ter pelo menos um sacerdote lá para a terceira geração. Né? Então, assim, o Tolkien, na segunda geração, que teve a mãe, aí ele foi a segunda, o filho dele era padre, né? Então, o padre John Sim. Tolkien. Então, ele era tão firme que um filho dele, né, o mais velho, inclusive, foi padre. Então, assim, é muito, muito Visão, forte né? também, né? Nossa. Dá pra ver, realmente dá pra ver que aquilo era importantíssimo pra ele. Que não era uma Uhum. coisa assim, que é a minha fé, mas não vivo, não funciono nada. E mais propriamente na escrita do Senhor dos Anéis, Sérgio, você falou dos personagens, né? O Aragorn, o Sam, o Frodo. Uhum. Uma coisa que tem muito forte no Senhor dos Anéis, que as pessoas reclamam muito, é o fato de que nem o Frodo fracassar. Eles, no final ali, as coisas parecerem se resolver por mágica, Uhum. né? Isso aí, tem alguma relação com a fé católica? Eu sei que o Tolkien dava um nome pra isso, né? O nome da Eucatástrofe. Uhum. É quando tu tá lá embaixo, do nada, sobe lá pra cima. Isso aí tem alguma relação com a visão de mundo da fé católica? Total, né? Isso aí na verdade, a misericórdia, né? Porque tem uma fala do Gandalf quando quando o Gandalf está falando sobre o Sméagol, né, com o Frodo, e aí ele conta a história, e aí o Frodo diz assim, é uma pena que o Bilbo não tenha matado ele quando teve a chance, né, quando eles estão na caverna. E aí aquela famosa frase do Gandalf, né, dele assim, pena, né, foi a pena que salvou e tal, porque várias pessoas que morrem merecem viver, e várias que vivem merecem morrer. Quem é você, né, para julgar? Quem é que vai morrer, quem é que vai viver. E aí ele diz assim que a pena do Bilbo naquele momento, quando ele teve misericórdia do Gollum, ainda ia ter um efeito lá na frente que ele não sabia qual era. Então aí você vê toda a jornada do Frodo, né? Como você falou, ele foi, sofreu, lutou, sobreviveu para chegar lá no último momento ele dizer não, não vou jogar o anel no fogo, não, vou pegar para mim. Ele dá meia volta, né? Coloca o anel no dedo e sai. Só que aí, olha só, a questão da pena. Imagina se o Bilbo tivesse matado o Gollum 60 anos antes. O que tinha acontecido? O Frodo tinha saído dali do monte, os Nazgûl tinham vindo para cima dele, tinham pego um anel e tinham levado para o Sauron tinha dominado toda a Terra-média.
Então, Sem dúvida. por causa daquela pena do Bilbo, o Gollum estava vivo, e ele pula em cima do Frodo e arranca o anel com o dedo e tudo do Frodo. E aí ele se desequilibra e cai no fogo. Então, se não fosse aquela pena lá de trás, o pecado lá na frente, ou o objeto do inimigo, ou como você queira ver, não teria sido destruído e a terra toda tinha sido dominada pelo céu sombrio. Então, assim, mais cristão do que isso é impossível. Né? A questão da misericórdia, da compaixão, do amor ao próximo. Por mais miserável que fosse aquela criatura, né? O Gollum, uma criatura já odiosa, sem amizade por nada, assim, nojenta mesmo, mas não mata porque é um ser ali, pode de repente pode ter uma redenção, ele teve uma redenção por algum momento, né? Na história ali, né? Mestre bonzinho e tal, vou te Aquela ajudar. cena, nossa. A única cena que dá raiva do Sam é aquela É, lá. Que dá uma e tristeza. por causa do Sam, pronto, aí ele voltou, né, a ser mal. Mas assim, é uma criatura, então vamos respeitá-la, né? E aí foi isso que o Bilbo fez e o próprio Frodo fez depois, né? E levá-lo na viagem e tudo mais. Então, o tema principal aí nesse momento é esse, é a misericórdia, é a pena, né? Você não querer condenar uma pessoa, né? Você não pode, você não é o juiz, né? O juiz é outra pessoa, é lá em cima, Exato. né, Deus? Porque superficialmente a gente poderia chamar isso de burrice, né? Tipo a burrice do Frodo não matar o É, Gollum. Burrice até do Sam, né? Que né, tem um momento do livro que não aparece no filme, mas no livro eles lutam ali na, acho que era já no Montanha da Perdição mesmo, e o uhum, Sam tem a chance. E ele não consegue, ele simplesmente manda embora, assim, o Gollum. Então, que burrice, uhum, né? Mas realmente não. Isso aí só foi o que salvou a história. Essa total. misericórdia deles. E detalhe, né? Como eu falei, isso foi 25 de março, que é para os cristãos, né? A destruição do anel e a derrota do Sauron é a anunciação de Cristo. Né? Assim como a saída da sociedade de Valfenda foi em 24 de dezembro. Né? 24 de dezembro, não preciso nem falar o que é. Aliás, 24, 20, 25 de dezembro. 25, né? Olha só. Tem muito tem uma atmosfera muito de Páscoa, né? Uhum. Quer dizer, agora chegou o tempo do rei. Agora tá tudo. Vamos ter um reinado, vai ser tudo de ordenado, vai ser tudo conforme a justiça. O inimigo já E, se é foi. um, e o Aragorn, ele é o modelo dele foi aqueles grandes reis do passado da Idade Média. Por exemplo, São Luís, rei da França, né? O Luís IX, que foi acho que foi o maior rei da história, porque ele era católico e ele era assim, ele sempre colocava os outros em primeiro lugar. Então, assim, é, questão dos pobres, dos doentes que precisavam, tudo. Questão do matrimônio dele santíssimo. Diz que até quando ele ia para a cama com a esposa, eles rezavam antes juntos, né? Para Deus abençoar, para vir filhos, aquele negócio todo. Então, assim, foi um rei espetacular. Tem até uma biografia dele aqui que eu não li ainda, porque é um tijolão, então precisa de muito tempo, mas é fantástico. Então, o Aragorn ali, para mim, é São Luís. Esse São Luís é da França. O modelo dele principal é esse. Tinha uma questão de umas lendas também de reis que curavam, né? Então, as mãos do Aragorn curam, né? As mãos do rei são mãos que curam. Então, já é um primeiro sinal ali da realeza do Aragorn. E o Aragorn mesmo, né? Ele não, aquela batalha dos Campos de Pelennor, o pessoal queria que ele já chegasse em Minas Tirith se dizendo rei. Ele disse, não, eu tenho que conquistar meu lugar, não posso chegar já, né, dizendo que eu sou o rei. Então, toda a questão da humildade, de ser ovacionado pelos outros e tal. Então, personagem fantástico também, o Aragorn. Perfeito. E ele é, de muitas formas, além de trazer esse papel do Cristo, ele também traz aquele elemento do herói, né? É que nem se fosse Sim. um herói tradicional, é o Aragorn, né? Uhum. Não só porque ele luta com a espada e tudo mais, mas tudo que ele representa também. Praticamente ele só faz coisa certa, né? Difícil. Eu acho que não me lembro de nenhuma coisa assim que ele faça que foi errado. Tudo que ele Sim, faz a gente quer, pô, esse cara é demais e tal. Mais que herói da Marvel do que da DC e tal. é, ele é tipo o Capitão América, né? Que faz o É, certo, assim, tá? o perfeitinho, É, né? O perfeitinho ali e pronto. que bacana, Sérgio. E assim, isso dá pra ver também na questão até de como funciona a estrutura do mundo, né? Porque, por exemplo, Uhum. assim, a gente tem o condado, que muitas pessoas dizem, o lugar perfeito e tudo mais. Mas não é bem assim, né? E a gente vê que o condado ele só existe porque ele é protegido. Porque existe a proteção das pessoas que, por acaso, são relacionadas ao próprio Aragorn, né? E isso, Uhum. isso é essa hierarquia, assim,
pessoas se sacrificando umas pelas outras, dos guardiões que protegem os outros, que agem como verdadeiros anjos da guarda, tem muito a ver com o cristianismo também, né? Com a visão cristã do mundo. Muito. Inclusive, o condado, ele era uma monarquia, né? As pessoas não se ligam para isso, mas o condado era uma monarquia. Um dia desse eu fiz um vídeo no canal falando sobre Tolkien e o socialismo, né? E depois eu fiz o Tolkien, Tolkien versus socialismo e Tolkien versus democracia, porque o Tolkien era contra essas duas coisas. E aí alguém comentou assim, poxa, mas eu achei que o condado era um comunismo. Só que, só que não, né? Porque eles eram súditos do rei dos homens. Quando os dois hobbits vão lá, o Marcho e o Blanco, vão criar o condado, eles têm a permissão do rei para ultrapassar a ponte, né? Que depois foi a ponte do Brandevin lá, e fazer a divisão do condado. E o rei falou: olha, vocês podem morar aí, mas vocês têm que prometer que vão cuidar da ponte, das estradas e deixar a nossa passagem livre. E eles, tudo bem. Tanto é que depois, quando tem aquelas guerras do norte lá contra Angmar, o rei precisa de ajuda, eles mandam, segundo a lenda dos hobbits, eles mandaram um conjunto de arqueiros hobbits para lutar nas guerras do norte, né? Como súditos, servindo ao seu rei. Então, assim, até o final também, eles sempre foram sabendo que eles viviam abaixo do rei. Lógico, com um território mais independente, mais fechadinho ali, né? O rei respeitava isso aí, né? O rei dos homens. Mas era uma monarquia ali. Tanto é que quando o Aragorn retoma o cetro, né? A coroa e o trono, ele diz, ó, eu vou decretar aqui que o condado é uma terra independente, mas nenhum homem pode entrar lá sem autorização dos hobbits e tal. Ele mantém aquele status quo ali, né? Mas, ou seja, ele era o rei, o rei de tudo ali. E os hobbits eram monarquistas. Eles viviam naquela monarquia, apesar de ter algum processo eleitoral, porque eles elegiam o prefeito, por exemplo, né, e tal. Mas, assim, tinha alguma independência, mas eram monarquistas. O próprio condado era monarquista. Praticamente um feudo, né? Um feudo daqueles Exato, um medievais. feudo. Ali o É. senhor, né? É meio que uma coisa independente por si só, mas tu tem ali em cima, na hierarquia do rei, que tá um plano maior, assim, governando tudo. E a hierarquia era um aspecto importantíssimo para o Tolkien. Porque a hierarquia nada mais é do que uma imitação daquilo que a gente vê no plano angelical. Né? Os anjos têm uma hierarquia, tem os 9 coros angélicos e tal. Nós não nos relacionamos com os querubins, com os serafins. A gente só se relaciona com os anjos da guarda, né? E os anjos da guarda com os arcanjos, com aquele primeiro anjos, arcanjos e os principados, né? São os que a gente tem acesso, assim, agora virtudes, potestades, e a gente não entra em contato com eles. Sempre passa por uma hierarquia, tanto daqui para cima quanto lá de cima para cá, né? Então, assim, o Tolkien, sabendo dessa hierarquia divina, ele colocou a hierarquia na obra dele. Então, ali, inclusive, uma das coisas que eu falei nesses vídeos lá que eu fiz, é que o Tolkien, ele dizia assim, que a gente tinha que respeitar a posição na qual a gente viveu aqui, que a gente nasceu aqui. Não estou querendo dizer assim que você nasceu pobre, então tem que morrer pobre. Não é isso que o Tolkien está dizendo, mas é assim, é mais uma questão de você aceitar a realidade e saber o que você pode mudar, o que você não pode mudar, né? E também de você saber realmente assim, porque assim, já entrando num outro assunto assim, hoje está muito em voga a questão da bolha católica, né? O que a bolha católica está fazendo com as pessoas e tal. Aí tem a questão desses coaches e tal, então eu fico vendo muito assim, as pessoas chegam e dizem, olha, o problema do mundo é esse aqui. Para você se livrar disso, você vai ter que fazer o meu curso, porque eu vou ensinar você a ser pessoa, você vai ser um líder, você vai conquistar e tal. Mas nada disso está no Evangelho, entendeu? Então, assim, a mensagem de Cristo não é essa. Não é que você vai ter que ser líder, você vai ter que ser um lutador, vai ter que enfrentar guerras e tal, não sei o que. Não é isso. A mensagem do Tolkien, em consonância com o Evangelho, é que as grandes rodas do mundo são giradas pelas pessoas pequenas. Então você tem que aceitar a sua pequenez, porque através da pequenez você vai fazer essas grandes rodas girarem. Então, assim, eu sou um pai de família, então o que eu posso fazer para esse mundo melhorar? Eu vou criar o meu filho da melhor forma possível. Eu vou tratar a minha esposa da forma como ela merece, da forma como Jesus ensinou. Entendeu? É isso que vai mudar o mundo. Não é eu ser um grande líder e pá, e vou lhe vender meu curso e você vai aprender e vamos ganhar ações e na bolsa de valores, vamos ser ricos e tal. Não é isso. Né? A mensagem do Evangelho e do Legendário de Tolkien não é essa. Né? É a questão de que os hobbits é que fizeram as rodas do mundo girar. Eles que salvaram o mundo, na sua simplicidade. Então essa é a hierarquia para o Tolkien. É você saber o seu lugar e saber que o seu lugar é importante. Mesmo você sendo um jardineiro, como era o Sam.
Exatamente, eu já ia dizer que o Sam é o cara que mais representa isso, né? Porque ao Total. longo da história inteira, ele não é mais que um jardineiro, ele é simplesmente um cara tentando cuidar do seu chefe de trabalho, Uhum, literalmente, né? exatamente. Muito, muito único. E o Tolkien, ele equilibra muito bem, porque tem os grandes líderes e tu tem as pessoas pequenas. Tipo, que nem a Uhum, gente vê na vida real, né? Hoje em dia tá tudo misturado, mas realmente dá pra ver que existem aquelas, quase como se fosse classes mesmo, sim. né? Tem as pessoas que são chamadas as grandes coisas, então o Aragorn, o Denethor, aqueles que têm o sangue de Uhum. Númenor, né? Tu tem essa expressão. Tu tem os guerreiros, então o Boromir, o Elmer, o Gimli, e tu tem as Isso pessoas é, simples. isso é que é interessante, porque assim, quando a gente lê a obra, o Tolkien não quer que a gente se identifique com o Aragorn, ou com o Elrond, ou com o Boromir. Boromir até vai por causa da redenção, né? Mas assim, como pessoa assim, ele não quer que a gente se identifique com esses grandes, ele quer que a gente se identifique com os hobbits. Tanto é que ele disse, eu sou um hobbit em tudo, menos na altura, né? Menos no tamanho. Mas ele se considerava um hobbit, e os hobbits são as pessoas comuns para ele, e nós somos pessoas comuns. Até São José Maria Escrivá dizer que a gente tem que ser santo nas atividades comuns, é a mesma coisa. Você saber tirar a santidade do seu dia a dia. Nossa. O Tolkien, com certeza, ele aprendeu isso até por contraste, né? Uma vez que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, dá pra imaginar que ele realmente aprendeu a valorizar essas coisas da pequenez e tudo mais, vendo o contraste, né? Vendo a guerra, vendo que realmente é o sofrimento. Eu acho Uhum. incrível que ele conseguiu ter toda essa mensagem de esperança que ele tem. E muito da obra dele tem a ver com esse tema de esperança, Tem. de dar o nosso melhor e confiar em Deus. E ao mesmo tempo ele tava lá numa das batalhas mais sangrentas, né, Sérgio? Tu sabe mais que eu, a Batalha do Somme, Isso. né? Foi a Então batalha mais ele. sangrenta, né, da Segunda Guerra Mundial e a que mais morreu ingleses até hoje, em todas as histórias das guerras, né? E, inclusive, o Sam, ele foi inspirado no Ordenanças, que era um cargo menor lá do exército, né, dos exércitos em geral. E aí era o chamado Batman, que se escreve como Batman mesmo, mas não é o Batman lá do super-herói, né? Traduzindo, é o Ordenança. Que é aquele que leva as coisas, volta, cozinha, faz não sei o quê, leva o uniforme, pequenas coisas, né? Ele dizia, foi lá no campo de batalha que ele viu essas pessoas que muitas vezes não sabiam nem por que estavam ali lutando, mas tinham aquela devoção ao país, ao líder, aos princípios, né? Então, assim, eram pessoas que estavam ali, não sabiam nem direito como, e acabaram que sabiam que tinham que vencer aquela guerra ali. Porque senão o mundo que eles conheciam ia acabar. Então, o Senhor dos Anéis está muito aí na Primeira Guerra Mundial, como você falou. O que o Tolkien viu ali né, mas nem a questão do heroísmo, né? Ah, fulano matou não sei quantos alemães e tal, tal, tal. Não foi nem isso, foi a questão do dia a dia ali, de como ele via aqueles soldados rasos agindo, né, com devoção, sabendo seu lugar ali e fazendo o melhor possível, como sabiam fazer. Sem muito requinte, sem muita preparação, nem nada, né? Apenas sabendo fazer, sendo pessoas simples. É, aquele sentimento que a gente só tem com o Tolkien, né? Eu não me recordo de ter visto nenhum outro ator tendo isso tão forte, essa coisa tão grande de ser simples, mesmo no mundo que tá um completo caos, né? Uhum. Não é uma coisa comum, nem na literatura, ver esse tipo de coisa. Inclusive, eu até já li uma vez sobre isso, que diz que os autores que participaram de guerra, geralmente depois eles são autores assim mais negativistas, assim, mais pessimistas, nihilistas. É ao contrário do Tolkien e do próprio C.S. Lewis, que o C.S. Lewis também lutou na guerra, né? Foi até ferido e tal. Então, assim, são autores, eu acho que por causa do cristianismo, é outra mentalidade, né? Eles sabem que aquilo ali é um sofrimento passageiro, que o verdadeiro intuito é você ganhar o céu, né? Independentemente do que você vai sofrer aqui na Terra. O importante é você ganhar o céu. Então eles tinham essa esperança, né? Por isso, como tu falou, a esperança está sempre ali presente. Não tem como você não, não pensar na esperança, porque senão você nem lutaria. Não vou destruir o anel, porque já está tudo acabado mesmo. Não tem porquê. O Morgoth é muito forte, é muito poderoso, tem os orcs, tem tudo, Balrogs, então não vou ganhar. Então. Mas não foi isso que a história mostrou, né? Tanto Earendil, que era um meio-elfo, era um meio-elfo, ou seja, era uma pessoa, né? Uma pessoa só que conseguiu derrotar um enorme dragão numa Batalha dos Céus. A Lúthien
que era uma donzela élfica, tá certo que ela tinha um sangue angelical ali, por causa da mãe dela, mas ela enfrentou o Morgoth, né? Ela conseguiu fazer o Morgoth dormir lá, adormecer com a magia dela, e o Beren, que era um homem, né? Um homem simples, conseguiu tirar a coroa a Silmaril da coroa do Morgoth. Da mesma forma, o Frodo, o Sam, tudo que eles fizeram. Então, é sempre esse tema. É o tema do simples, de você conseguir fazer o melhor que você pode fazer. Exatamente, de se doar todo, mas ao mesmo tempo de confiar em Deus, né? E isso eu acho sério, acho que é a última coisa que a gente podia comentar hoje, assim, que eu acho muito forte, que é o seguinte: todo o sofrimento do mundo, ele tem uma permissão. Quer Uhum, dizer, existe um propósito. Nós não estamos aqui no mundo sofrendo, nesse mundo que é corrompido, por nada. Eu acho que essa coisa do Tolkien é uma das que mais me comovem, porque ela realmente consegue trazer esperança para a nossa vida, né? Porque uhum, às vezes é tão fácil, nossa, no mundo de hoje, nos dias de hoje, olhando até a própria obra do Tolkien, né? Que nem tu mencionaste, Os Anéis de Poder e a Guerra dos Rohirrim, olhando como está o fandom, né? Como está uhum, essa questão. É tão fácil a gente se desesperar, mas olhando para essas coisas a gente consegue ter esperança, né? De que uhum. existe uma permissão divina, né? Deus não nos abandona. A gente pode ver Deus presente no Senhor dos Anéis, Sérgio? O pessoal até fala assim, porque no Silmarillion você tem os Valar, né? Que foram os Valar e os Maiar, que são aqueles seres angelicais. Então eles estão ali, então eles estão representando Deus ali, então tá tudo beleza. Mas eles acabaram abandonando, né? Abandonando Terra-média a partir da Terceira Era, porque você não vê nada disso lá. Você tem os elfos, os homens, e eles se viraram lá para derrotar o Sauron, né? Só que não. Porque, além dos Valar terem mandado os Istari, né, que são os magos, foram aqueles cinco que foram representando lá. Só que, como assim? Como eles já tinham interferido muito na história dos elfos e homens no passado, eles disseram: não, vamos ficar um pouco mais afastados, vamos mandar esses cinco aqui, eles vão como se fossem homens, né? E eles não podem usar o poder total, mas eles vão lá e vão costurar as coisas para derrotar o Sauron. Então, além disso, você tem a principal ajuda de todas, que é a providência divina. Se você for ver, toda vez, e aí entra até o Hobbit também, que tu perguntou no começo, toda vez que no Hobbit ou nos Seus Anéis fala que foi um acaso, né? Por um acaso, e são várias vezes, né? Por um acaso aconteceu isso e conseguiu. Esse não é o acaso, não é como o pagão viu o destino, né? Foi o destino que estava traçado. Não, ali é a providência divina. Então, sempre que você lê acaso, pode subentender que é a providência divina atuando. Então, sempre que os personagens atuavam de acordo com a vontade divina, com a providência, eles se davam bem. Sempre que eles iam contra, eles se davam mal, né? Se lascavam, quando a gente fala no coloquial, né? Então você vê, por exemplo, quando eles estão lá no topo do vento, e aí os Nazgûl estão subindo, e aí o Frodo coloca o anel no dedo, ele não devia ter colocado o anel no dedo. E aí ele coloca o anel, ele sucumbe ali naquele momento à tentação, ele leva uma estocada no ombro, né? Aquele ferimento ele levou para o resto da vida. Tanto é que mesmo depois do Sauron derrotado, todo ano, no aniversário daquela ferida, ele sentia aquela dor. Então, a grande lição é essa. Enquanto você está na graça, aí as coisas dão certo para você. Mesmo que tenha um sofrimento. Mas você vai saber, você vai ter a consciência que aquele sofrimento é temporário e que essa vida é passageira. Tudo que a gente está vivendo aqui é um teste, né? A gente está aqui para amar a Deus, para louvá-lo, para adorá-lo. E aí a gente conseguir, naquele momento final, a gente vai conseguir o prêmio maior, que é ir para o céu. O purgatório, eu também vou ficar muito feliz quando eu chegar no purgatório, se Deus quiser. Mas porque eu sei que de lá eu vou para cima, né? Então, assim, essa vida nós estamos aqui para isso. E assim, como eu falei antes, nós estamos aqui para imitar Cristo, né? Imitar Nossa Senhora, que foi a maior imitadora de Jesus, do próprio filho dela, mas imitar a Cristo. E assim, Cristo sofreu. Ele veio aqui, ele se sacrificou. Ele sentiu na pele a maior dor de todas. O sofrimento de antes, da época dele e de depois. Ele absorveu aquilo ali, aquele sofrimento, aquele pecado, aqueles pecados todos. Então, se ele, que é Deus, sofreu tudo isso, por que eu vou chegar aqui e não vou sofrer? Se eu tenho que imitá-lo, então alguma coisa eu vou ter que sofrer também. Mas depois eu vou ter alguma recompensa. Assim como ele sofreu, morreu, absorveu os pecados e absolveu a humanidade dos seus pecados, né? Aqueles que o aceitam, nós também temos que aceitar nosso sofrimento, porque isso aí vai me levar à cruz também. Cada um carrega sua cruz, né? Então nós temos que carregar nossa cruz. O Frodo carregou o anel, nós temos que carregar nosso dia a dia,
Às vezes é uma família problemática, às vezes é um emprego que eu não gosto, às vezes é uma doença, né? Então, assim, tudo isso são cruzes que a gente tem que mostrar e é realmente, né, nas horas da escuridão que a gente mostra a nossa fé. Porque a fé é você acreditar sem ver, né? Sem saber sem ter plena certeza daquilo, né? Tanto é que no céu não tem fé mais, porque a gente já está vendo, né? Está vivendo a plenitude, né? Da comunhão dos santos, plena. Aqui nós já temos a comunhão dos santos, mas no céu é que nós vamos ter noção de tudo isso aí. E lá não precisa de fé, porque lá eu já estou vendo, né? Já estou em comunhão com aqueles santos, com os anjos, com Deus, com Jesus, com tudo. Então, assim, nessa terra aqui, é isso que nós temos que cultivar e pedir a Deus. Fé, esperança e caridade. Todo dia a gente tem que pedir. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, eu te amo, mas aumenta meu amor por ti. Aumenta em minha fé, esperança e caridade. E tudo isso aí, você vai cada vez mais aumentando a graça divina em você. Quando cair, ó o Boromir, né? O Boromir se arrependeu, né? Ele tentou pegar o anel, depois ele se arrependeu, tentou reparar o dano dele, né? Lutou contra os orcs, se sacrificou, pediu perdão ali e se confessou com Aragorn, né? Aragorn ali Confissão. era o sacerdote ali, né? Então, assim, todos nós só podemos cair, mas a gente pode se levantar também, né? Enquanto a vida, né? Aquela frase, enquanto a vida é a esperança. Então, assim, não tem como. A gente veio aqui foi para isso mesmo. Abraçar o nosso sofrimento e mais, oferecer pelo sacrifício de Cristo. Muita gente, poxa, eu sofro tanto e não sei por que que eu sofro tanto. Pois ofereça o seu sofrimento, né? Por aquilo, porque, assim, aquele, o que Cristo sofreu lá atrás, tá certo? Foi há 2000 anos, mas hoje, 2024 anos depois, a gente pode oferecer. Porque Jesus, Deus, não se limita ao tempo e espaço. Ele está fora do tempo e do espaço. Então, ele está vendo isso aqui, tudo que está acontecendo, como se fosse um quadro só. Então, você pode oferecer seu sofrimento para as pessoas que já se foram, pelas pessoas que ainda estão aqui, para as pessoas que vão vir ainda, e por Jesus Cristo. Então, sofra e ofereça seu sofrimento. E isso tudo vai ganhar um significado muito maior. Com o tempo, é lógico que às vezes, até o processo de conversão, de tudo, às vezes não é de uma hora para outra. Tudo é um crescimento. Você tem que crescer na sua fé. Então, quanto mais você oferecer seu sofrimento, às vezes é besteira. Às vezes eu bato o dedão na mesa, no pé da mesa e dói. Meu Deus, ofereço essa dor pelo sacrifício de Jesus. Tudo. Veja o exemplo dos pastorinhos de Fátima, que eles amarravam o cinto bem apertado na barriga e ficavam com fome e andavam longas distâncias. Quer dizer, era um sofrimento simples ali. Uma coisinha besta, entre aspas. Mas tudo isso serviu para eles oferecerem pelo sacrifício de Cristo e conseguirem o reino dos céus. Então, assim, sigam esse exemplo. São os pequeninos, né? Olha aí, os pequeninos de Fátima lá, os pastorinhos. Por que que Nossa Senhora só aparece para os pequenos? Nossa Senhora nunca apareceu para um coach católico desse que diz que vai vender o curso dele e vai salvar as pessoas da miséria. Nossa Senhora só aparece para os pequenos. Então, sigam o exemplo dos pequenos, dos que sofrem, dos que oferecem o sofrimento, né? Porque Jesus é aquele que a gente tem que imitar. Então, se ele sofreu por um bem maior, nós também temos que sofrer por esse bem maior. Olha só. É aquela frase do Frodo, né? Ah, não queria que isso tivesse acontecido no meu tempo. Não queria que nada disso, não Exatamente. queria que nada tivesse me dado. E aquela resposta do Gandalf, que quem não chora naquela cena não tem coração, porque aquilo lá, nossa. Mas assim, perfeito, Sérgio. Acho que com isso nós já podemos ir concluindo. Muito obrigada mesmo, né? Bem. Com certeza foi uma grande aula essa live aqui de hoje. Como é que ficou a imagem aí? Agora Tá mais ou tá menos? tudo certo. Lá Ah, pela metade faz um tempo já. Eu esqueci de avisar. Na conversa esqueci, mas melhorou a ainda bem. imagem, sim. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter participado, por ter dado essa aula aqui pra gente. Sinta-se à vontade para vir a qualquer hora. É muito bom, muito bem-vindo. Uhum. Né? Nem eu disse sim. O seu trabalho, tanto no Guardião Católico quanto anteriormente, os trabalhos que você fazia, podcasts e tudo mais, sempre foi muito importante para mim. Teve um tempo que eu ficava maratonando os vídeos para aprender, para até acompanhar, sabe? Toda aquela. Porque aqueles conteúdos do Tolkien, árvores genealógicas e tudo mais. Então, muito obrigada mesmo. Fique à vontade para aparecer de novo. Pessoal, então se inscrevam no Guardião Católico. Já sigam o Eu, perfil do Sérgio também. eu que agradeço o convite aí da Sara, não conhecia o canal, me abordou recentemente, né? Ah, Sérgio, eu queria marcar uma live contigo e tal, e agora que eu vou conhecer o conteúdo, já dei dando uma olhadinha lá nos vídeos aí do Instagram dela e tal, e realmente eu acho que a gente pode
marcar outras oportunidades aí de conversar. Até lá no YouTube também, Com eu tô certeza. querendo começar a fazer algumas lives. O negócio é que meu bebê vai fazer 5 meses aí, então sabe como é aquela loucura, né? De Com correria e certeza. tal, e tem que ter babá para poder fazer alguma coisa. Mas assim, eu quero me organizar para começar a fazer algumas lives lá no YouTube também, porque é o mais forte para mim é no YouTube, né? Eu Sim. já venho há muito tempo no YouTube, mas o Instagram também é interessante. Às vezes, inclusive, essa live aqui, por exemplo, Sara, se tu permitir, depois eu quero gravar para jogar lá no YouTube também. Eu Pode gosto gravar, que eu de. ia fazer isso Pois mesmo. é, se tu vier no teu canal, deixar que eu faço no meu também, Ok, perfeito. porque eu gosto de eternizar lá também, né? Que às vezes a pessoa não gosta de assistir no Instagram, gosta de ir no YouTube, então, para ter várias opções, né, de assistir. Então, assim, eu até agradeço a oportunidade, porque também eu acho que a gente precisa de mais pessoas, como eu falei no começo, falando sobre o catolicismo em Tolkien. Eu acho muito, muito importante isso. Então, quem se dispõe a isso, eu, na medida do possível, vou ajudar, né? Seja participando ou divulgando, alguma coisa assim. E ainda bem que a gente conseguiu uma janela legal, porque eu tô de férias essa semana, e aí o período da tarde aqui tem babá, tá com meu bebezinho ali, então tá tranquilo. Minha Ai, esposa tá resolvendo coisas na rua, e a gente conseguiu. Sexta-feira eu vou participar de com outra pessoa também, depois deve sair aí no futuro, né? Então, para fechar o ano com chave de ouro, gostei muito dessa participação aqui. Foi um prazer ter te conhecido e vamos conversando aí mais e fazendo essa parceria aí render bons frutos. o prazer foi meu, Sérgio. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada a todos que acompanharam. E essa live vai ficar já salva aqui no perfil. Eu vou aproveitar também e fazer alguns cortes para postar por aqui no Instagram, que eu acho muito Legal. importante. Essa parte do catolicismo é uma parte que pouca gente fala, que muita gente É. se sente incomodada em falar, porque acaba sendo mais polêmico, né? Uhum. Mas que tem que ser falada porque Tolkien queria que fosse, né? Tolkien queria que estivesse lá. Totalmente. Não tem como você separar o catolicismo da obra do Tolkien. Não, não tem como. Quem fizer isso está deturpado, está desviado, tem alguma má intenção aí. Não, não tem como.